Só uma vida aí, viu? Tá aí, gravando aí. Olá, me chamo Luísa Pontes. Então, dando continuidade aqui às nossas análises, né, ao nosso curso, nossa oficina, onde a gente está fazendo algumas considerações históricas, né, sobre alguns trabalhos do Plínio Marcos, eu novamente convidei aqui a professora Antônia Neudina, que ela vai fazer algumas considerações sobre a década de 60. E estamos aqui no apoio com o professor Nonato Nogueira, que está nos apoiando. Eudina, fale rapidamente do que foi essa década de 60, assim, as Uhum, considerações, os principais feitos. ok. Na verdade, os anos 60, eu sempre costumo dizer que eles foram, assim, foi marcante, né? Para a questão política, a questão social, cultural, né? À medida em que houve a ditadura militar, né? A gente vai ler aqui alguns slides, mas eu costumo dizer que foi um momento de explosão, de luta, né? De direitos humanos, de reconhecimento, né? Das minorias, as chamadas minorias, que são os negros, os homossexuais, as pessoas que pensavam diferente, né? E paralelo a isso tudo, nós temos a questão da ditadura militar, né? No Brasil nesse período, tá? Eu vou ler aqui esse slide, ó. Os anos de 1960 ficaram conhecidos pelos excessos, pela extoação de liberdade dos jovens e pela certeza de que era possível mudar o mundo. O Brasil é marcado pelo final do governo de Juscelino Kubitschek e a inauguração de Brasília, com a nova capital federal do país. O Brasil vivia uma fase mais jovem, visto que a maioria da população tinha aproximadamente 20 anos. Ou seja, é um marco para a história do Brasil, que até a capital até então era no Rio de Janeiro, né? E o grande feito do Juscelino Kubitschek, desde sempre, ele queria muito fazer Brasília, né? Que é a nossa capital até hoje, aonde está concentrado todo o poder, né? Legislativo, federal, né, o executivo e o judiciário, ou seja, é em Brasília que se resolve todas as questões nos três poderes, né? Então, esse grande marco na nossa história, que foi a construção de Brasília, e aí tem vários, para falar disso seria uma outra aula, mas é só para marcar esse momento, né? Onde o então presidente consegue inaugurar Brasília, né? Uma cidade planejada, às vezes criticada, às vezes elogiada, enfim, mas marcou essa década, certo? Então, tudo isso aconteceu, né, nesses aspectos, para dar, talvez, ao momento especial ao Brasil, porque, paralelo a ditadura militar, tinha a luta cultural, como eu já falei, né, sobretudo da cultura no Brasil. Pode passar o slide, que eu vou pular isso aí. Aí nesse slide foi aquele embate, né, da guerra dos Estados Unidos Sim. com a Rússia, né? E aí nós É que é temos chamada, chamada que Guerra era a Fria. guerra chamada Guerra Fria, né? É. Tá, foi importante também, lógico, mas aí a gente tem, logo depois, acho que vai ter os slides, se eu não me engano, que vai falar de voltar a esse momento também, né? Uhum. Aí aqui nós temos outra coisa importante, foi a chegada do homem à Lua, né? Que inclusive até hoje tem gente que não acredita que isso aconteceu, né? Porque os Estados Unidos foi o primeiro, talvez um dos primeiros a pensar isso e conseguiu efetivar lá em 1969, que já é o final da década de 60. Ou seja, é importante também, né, frisar isso, mas o mais importante se dá através do embate político e das revoluções, né, que são feitas durante esse período, tá? Pode passar aí. Mudança de comportamentos também, né? Sim, aí aqui, exatamente, houve nesse momento, eu costumo dizer, talvez a década de 60 tenha marcado para sempre as nossas vidas, no sentido cultural, né, de manifestações, de luta pelo feminismo, inclusive, vamos ver agora nesse slide, né, a questão onde as mulheres começam a cada vez mais lutar pelos seus direitos, né, para estar perseverantes e conseguir a sua libertação no sentido maior, que é de poder ser dona do seu próprio corpo, do seu próprio pensamento, né? Experiências com drogas são dissimuladas nesta década, além de uma revolução sexual e a presença de protestos pelos jovens contra o endurecimento dos governos. Neste mesmo período, entre o surgimento do feminismo e de movimentos civis a favor dos homossexuais e negros,
Os hippies é um dos movimentos comportamentais mais intensos e que marcaram história com protestos contra a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria, né? Ou seja, existe até hoje um certo preconceito, né, com os hippies, com as feministas, as mulheres. Nós todas deveríamos ser feministas pela questão da luta, né, de querermos compactuar com a vida melhor, com mudanças, porque nem sempre as mudanças são bem vistas pela sociedade, né? Principalmente quando vem das minorias, consideradas minorias, né? No caso, é uma contradição. Nós mulheres somos a maioria da população, mas sabe, somos consideradas em direitos a minoria. Né? Então, esse momento aí da década de 60, ele foi fundante para que nós conseguimos lutar. Todas as lutas que nós estamos até hoje, né? Ela vai nos conduzir a partir dessa década. Então, isso é super importante. Ok? Aí aqui nós temos o futebol, né? O futebol que marcou também a época, né? Mas que, na verdade, era muito mais, digamos assim, uma cortina de ferro, né? Ou seja, ganhar uma Copa do Mundo, do ponto de vista econômico, não vai mudar nada na nossa vida, né? Então, a gente já falou sobre isso outra vez, e a Copa do Mundo vai marcar sempre, né? As questões, inclusive sociais aqui no Brasil. Mas, tipo assim, o futebol, ele desvia a atenção da ditadura militar, né? Não só da ditadura militar, das questões sociais, políticas, econômicas. Então, o futebol consegue, de uma certa forma, encobrir o que o Brasil estava vivendo, né? A maioria da população se deleita com os jogos, mas, no fundo, a gente deveria se deleitar com outras coisas, com as questões políticas revolucionárias. Mas não tenha dúvida de que marcou também essa década, né? Aí o futebol do Brasil, como marca até hoje, né? Em tempos de Copa, a gente esquece de tudo, a maioria das pessoas. E sim, vai significar do ponto de vista. Eu gosto de futebol também, estou dizendo o seguinte, mas isso não pode te impedir. O Brasil ganhar uma Copa não vai dizer que isso vai ser a melhor coisa do mundo para a nossa economia, para a nossa sociedade. Pode Com passar o slide. certeza. Outros aspectos aqui que ele vai falar, né? São da questão dos anos 60, que nós vamos ter os festivais, né? Vai ter muitas lutas, não só aqui, vai ter, que ele está falando aqui em cima, se eu não me engano, é da Bossa Nova, né? Ou seja, é uma efervescência cultural de cantores que trazem para suas canções a dimensão cultural do Brasil, né? E por isso vão ser perseguidos, vão ser criticados, e às vezes, com certeza, alguns deles foram até exilados por conta disso, né? Aí ele vai falar que a televisão passa a ser considerado um meio de comunicação, ou seja, é uma década que vai marcar esse momento, porque a televisão é de 1954, mas em 60 vai chegar a televisão colorida, né? Ou seja, é uma Isso. mudança, a grande mudança também no meio de comunicação, que até Com hoje a certeza. televisão representa o poder de influência que a televisão tem até hoje, ela é muito, muito importante, né? Ou seja, por conta dessa necessidade dos brasileiros se informar, mas as informações, elas vêm através da televisão. E hoje, né, se a gente trouxer para a década de hoje, tem a questão da fake news que está aí, mundo afora, né? Mas a televisão, ela é e foi um veículo importante, até hoje para nós, né? Se for E um também um jornalismo. eterno sonho de consumo, né? Porque Sim, nessa época todo mundo queria ter uma televisão, mesmo que fosse preto e branco. E, logicamente, a televisão colorida que viria depois iria, né, marcar um ficar para grande sempre, né? grande feito. Isso. Hoje todo mundo tem uma Hoje a televisão em televisão casa, não só precisa. falta você botar dentro do bolso, né? A televisão, né? É Exatamente, interessante isso. com Aí, certeza. dando continuidade aí, o que, que nós temos mais? Nonato. Próximo slide. Pronto. Ah, Esse momento aí, que é do King, né, eu acho fantástico, porque ele ocorreu na década de 60 e até hoje essa luta do negro, né, esse reconhecimento da raça negra, ainda é colocado em questionamento. Né? Lá nessa época, acho que foi em 60, não lembro agora qual foi o período, mas o que, que aconteceu? Ele tinha um sonho, né? Dizer, qual é o sonho dele? Era justamente esse reconhecimento, né? Essa valorização, porque o King ele foi o quê? Ele foi um ativista, né? Que logicamente ele quis essa valorização. Então, o Martin Luther King
ele foi, na verdade, o quê? Uma bandeira, né? Infelizmente foi assassinado no dia 4 de abril de 68, né? E é interessante porque se a gente fizer um paralelo para a nossa realidade, ainda existe esse preconceito racial, né? Pessoas negras morrem, são assassinadas, né? Quer dizer, vidas negras Sim. importam, mas infelizmente ainda há essa desconsideração, né? Sim, com certeza. Hoje a gente traz tudo que a gente vê, eu acho que tem uma frase de alguns historiadores, a Emily Viotti fala isso também, de que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? E a gente percebe isso até hoje, por exemplo. Nós temos essa luta, não só do Martin King, mas de outros também, né? Do Mandela, e aqui no Brasil de várias referências negras, que é uma luta constante, né? Ela não tem, essa luta, ela é árdua, né? Ela é antiga, e hoje, em pleno século XXI, ainda se discute a questão racial no Brasil e no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Ainda se mata e se desconfia só porque é negro, né? Então, essa Isso. questão, mais uma vez, na década de 60, começa a despontar essas discussões, né? Para que, de certa forma, acabe com esse branqueamento da sociedade, não só brasileira, mas também mundial, né? Então, até hoje a gente percebe, o ano passado, 2020, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muitas pessoas, só por serem negras, né? Elas já passam a ser condenadas antes mesmo de fazer qualquer coisa. Então, é uma luta que não é fácil, é uma luta árdua, que até hoje, em pleno século XXI, nós continuamos fazendo, tá? Mas foi Isso. importantíssimo. Esse pontapé na década de 60 vai dar início a essa luta. Talvez se isso não tivesse acontecido, eu nem sei o que nós estaríamos vivendo, né? Mas é Com uma certeza. luta árdua, mas necessária e muito importante para a nossa sociedade. Pode passar o slide. Aqui ele vai falar do tropicalismo, né, que foi aqui no Brasil, né? Outro momento importante, ou seja, nós temos a nossa história cultural, ela é maravilhosa, né? Que pena que muita gente não conhece, né? A gente não tem talvez esse costume de estudar a história para conhecer exatamente o que aconteceu, né? Ó, em 1969 dá esse início do tropicalismo, sendo este um grande movimento cultural brasileiro. No mesmo ano acontece o histórico Festival de Woodstock, né, nos Estados Unidos, com a apresentação de grandes nomes do rock. Ou seja, não era só aqui no Brasil, né? Na verdade, existia o Woodstock é conhecidíssimo, né? Mas existia muito preconceito em relação, porque estavam jovens e sofreu muitos preconceitos e críticas, né? E aqui no Brasil, Isso. todos eles, todos os protestos que culminavam por um mundo melhor, eu acho que a grande frase da década de 60 é isso, uma luta por um mundo melhor, né? Por quê? Porque esses jovens da época estavam lutando pela sua liberdade, né? A liberdade não que é de expressão, que é cultural, que é política, né? E, sobretudo, de liberdade, né? E aí existe Isso. muito preconceito, inclusive até hoje, né? De liberdade, que os jovens, é, talvez, alguns cometem excessos, mas nós não podemos fazer o achismo pela exceção. Nós temos que ver a regra como um todo, né? Então, a Com luta se certeza. dá, o embate se dá na liberdade política, social e, sobretudo, cultural, né? A década de 60 ela está recheada de momentos históricos, culturais maravilhosos que nós precisamos cada vez mais aprender e conseguir compreender essa década, sem partir do pressuposto do preconceito, mas sim da possibilidade de mudanças, de ter uma sociedade melhor para nós vivermos. Pode passar. Né? Certíssimo. Nós vamos ter aqui a ditadura militar no Brasil, né? Que eu costumo dizer que muita gente nem acha que teve ditadura, né? Mas, na verdade, ela aconteceu, ela foi cruel e ela massacrou muita gente, né? A ditadura militar no Brasil foi instaurada por meio de um golpe organizado pelos militares a partir de 31 de março de 1964, concluído por meio do golpe parlamentar, que se deu em 2 de abril de 64, né? Ou seja, esse golpe ele existiu, né? Foi muito cruel porque houve uma repressão muito grande, né? Principalmente com as pessoas da linha de frente, que eram o quê? Exatamente esses cantores que participavam de festivais, que faziam músicas
que criticavam esse momento político do Brasil, né? A democracia estava super comprometida, né? Porque os militares se apropriaram do poder e eles tinham a repressão na mão, né? Isso foi verdadeiro, é claro. Como eu estou dizendo, muita gente não viveu esse momento e nem estudou para isso, mas é um momento que envergonha a história do Brasil, né? Porque ninguém gosta de viver sob ameaça, sob domínio militar, né? Então foi um momento de muito sofrimento, principalmente para algumas pessoas. Aí você tem que citar vários, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, né? O Gilberto Gil e tantos outros que morreram em nome da liberdade, da democracia que tanto eles queriam para o Brasil. Justamente, e graças a Deus que o Chico, o Caetano, né, eles não morreram, Gilberto Gil, né, eles foram exilados, né, e depois conseguiram voltar, né, para o Brasil, né. Infelizmente, alguns Sim, morreram. sim. Então, é um momento amargo mesmo, né. Com Dando certeza, muitos continuidade, morreram, né? Não só aqui, não só no Brasil, aqui na Bahia, mas aqui no Ceará também. Tem pessoas que viveram esse momento da ditadura militar. Professores da UFC, né? Algumas pessoas no anonimato, que viveram, que sofreram as torturas. Então, isso é verdadeiro. Foi esse momento do Brasil, ele é importante a gente conhecer para que a gente possa fazer a nossa formação crítica, né? Quando a gente conhece a história, a gente começa a perceber a diferença. Então, eu acho que essas aulas, elas são importantes também para isso, para que se discuta a verdadeira história, o que aconteceu no Brasil de fato, né, e de direito, que nós todos temos que ter acesso. Então, esse período, ele marca a nossa história, nessas ditaduras que vai até 85, né, até 84, né, ou seja, é um longo período de ditadura militar no Brasil, né. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais estudar para aprender e compreender esse momento, tá? Pode passar. Pronto, aqui ainda vai continuar falando, né, do golpe e militar. é interessante porque Sim, esses militares, eles governaram através do AI, né? AI-5, AI-1, AI-2, né? Então era uma coisa mesmo imposta. Você não tinha liberdade de expressão, né? não, de jeito nenhum. As pessoas estavam simplesmente só tinham que obedecer, né? Então, logicamente, quem fosse bater de frente a isso daí era convidado a se retirar do país, né? Sim, Tem aquele sim, lema, Brasil, ame ou deixe, né? Então, isso ficou marcado, isso foi terrível, né? E, logicamente, os artistas, de um modo geral, foram os mais penalizados. Os intelectuais, aqueles realmente que não queriam esse tipo de vida, né? Foram mortos, foram assassinados. E muitos desapareceram. E até hoje a família não pode velá-los, né? Infelizmente, né? É uma lacuna isso. difícil essa. Mas tem uma grande parcela da sociedade que não acredita, né? Inclusive, que ainda, nós, infelizmente, nós temos hoje no Brasil a quem elogia até os torturadores, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que partir para a discussão mais crítica da história, né? Nesse momento, quem criticava era totalmente coibido, né? Ele era Isso. totalmente tolhido, né? Por essa situação. Mas hoje nós temos uma outra vivência, a luta constante da década de 60, 70, 80, aí nós chegamos na democracia, em 1988, com a Constituição, a sétima Constituição do país, né? E a das mais democráticas, que vai garantir a nossa democracia. Por isso que hoje eu posso estar aqui falando dessa história, né? E ser Isso. vinculado, mas anteriormente nós não poderíamos. Professor de história, principalmente, nem chegar na sala de aula, né? Então, assim, os historiadores também foram muito perseguidos por conta que não podia dar suas aulas. Então, se você vê os modelos de sala de aula da UFC, que eu já estudei lá, são todas tem só uma saída, né? Que era porque eles ficavam fiscalizando quem estava dando aula. Então, a democracia, ela restabelece não só a cultura, mas também a sociedade, o direito a ter voz, né? O direito à crítica. E esse restabelecimento ele é fundamental. Que bom que eu faço parte, né? Que nós fazemos parte dessa história de hoje, democrática do país. Mas muitos tiveram que perecer para que a gente pudesse hoje estar aqui falando sobre isso. Com certeza. E alguma observação mais, assim, que você queira fazer? Não, pode passar, isso aqui já é outra página, É, né?
Não, as Isso. observações estão tudo nesse sentido, né? Da gente começar a perceber, porque uma coisa é você estudar história sem a crítica, né? Então, assim, eu acho que a história, ela percebe, ela tem que ser organizada a partir de uma crítica. Não é a crítica pela crítica, mas é a partir do que você lê, do que você comenta, né? Do que a gente percebe nas entrelinhas. Então, esse momento da década de 60, para mim, é um momento importante. O momento da ditadura, mas, paralelo a isso, nós temos uma luta de intelectuais, de cantores, de pessoas que fizeram parte da nossa história e que devem ser até hoje não só respeitadas, mas também trazidas para esse momento de hoje, para a gente lembrar o que nós passamos para poder construir a nossa democracia. Eu acho que isso Certíssimo. deve ser a pauta número 1 de todos nós que fazemos Pois parte dessa democracia. eu vou pegar aí o seu link, né, dessa história dos intelectuais, dos artistas, né? Nonato, pode ir para outro slide, por favor? Eu vou fazer um link, né? Tá aí os nossos Tá? militares, nossos governantes, né? E realmente Sim, foi um que período foi difícil, né? Foram 5 governantes, né? E, na verdade, deixaram marcas profundas, né? E eles isso, com perceberam que a certeza. ditadura ela enfraqueceu, né? Já no finalzinho, teve aquela marcha dos artistas em 68, né? No Rio de Janeiro, um protesto, né? Quer dizer, o povo era mais atuante, o povo ia à luta mesmo, né? E eu quero pegar agora, fazer um link no Nato. Vamos sair daí do slide, vamos lá para o tema de hoje, que é uma peça do Deixa, Plínio deixa eu Marcos. só. Porque ele vai Sim, falar exatamente diz. dessa época, né? Só para finalizar, para dizer o seguinte, que esse período, ele vai, como eu já falei, né? Mas a gente tem que estar sempre atento, né? E ver o que o Plínio Marcos fez, como ele mexeu com o que era considerado pessoas não gratas, digamos assim, porque contestaram a ditadura militar, né? E agora você vai dar continuidade nesse sentido, ok? Isso. Justamente fazer o link, né? Os dois perdidos na Noite Suja, ele se inspirou em um conto, né? E ele disse, foi um período justamente que talvez eu costumo dizer que foi um dos períodos mais ricos dele, né? Porque o quê? Ele vai escrever e dar voz àquelas pessoas que não tinham voz, né? É como o menino falou, né, Roberto Bontempo, ele coloca o protagonismo em evidência, né? Então, Quer ver, aqui amor? tem um relato dele. Então, escrevi Dois Perdidos na Noite Suja para eu mesmo representar. Ator pequeno, sem nome, sem carreira, sem nada. Trabalhando de técnico na televisão Tupi, ninguém convidava para nada, ninguém me lembrava que eu era também ator. Então, escrevi uma peça como papel para mim, né? Ou seja, uma peça de dois personagens, inspirada em um conto da Morávia, o terror, né, de Roma. Peguei o Ademir Rocha, que também estava desempregado, e chamei o Benjamin Catan para dirigir. E como não tínhamos local, fomos estrear no ponto de encontro, um bar na Galeria Metrópole, né, que o Emílio Fontana conseguiu para nós. Após o ano de 68, o teatro de Plínio Marcos era sistematicamente censurado. Até mesmo Dois Perdidos na Noite Suja e na Navalha na Carne, né? Então, veja bem, ó, pegando esse link aí de 68, ele vai fazer esse trabalho, ele chama o Ademir, né? E ele passa pouco tempo. Por quê? Porque justamente é mais um trabalho dele que vai ser censurado. Detalhe, só tinham dois personagens. Então, de que trata a obra? A obra vai tratar do embate de dois jovens, né, que vêm à cidade grande tentar sobreviver. E aí, eles estão em busca de melhoria de vida, eles trabalham no mercado. E aí, o que acontece? Um deles, mora no interior e tal, tem uma roupa nova, quer um par de sapatos para arranjar um emprego. E eles fabulam um roubo, né? E aí roubam um casal de namorados e, para tristeza dele, o sapato não dá, o outro quer ficar com o sapato. Então há uma confusão aí. Então o embate vai ser justamente aí, desses dois, né? Numa situação decadente. Aí o que acontece? Ó, claro, né? A peça foi liberada, certo? Aí o que acontece? Ele tenta novamente, né?
Aqui, a Nidilícia, que é muito amiga minha, foi quem me emprestou os 50, olha aí, os 50 mil reais para montar a peça. O Buca, outro amigão, outro dinheirinho. Ou seja, o pessoal, né, da Tupi também ajudou. Ou seja, né, o pessoal deu uma força para ele, né, porque sabia realmente que ele estava querendo montar. Na época, o Paulo Biratã, que trabalhava na televisão, que era diretor, né, emprestou lá o aparelhagem lá da TV para que ele pudesse. Aí o que acontece? 5 pessoas foram assistir a estreia, a Valderez, o Carlos Murtinho, a mulher do Ademir e um bêbado que não quis sair porque aquilo era um bar. Quer dizer, ou seja, né? Então, naquele momento ali, além da dificuldade de montagem, ele não teve uma plateia, né? Então, assim, muito complicado. Além de ter os textos censurados, ele também, de início, ele não teve, digamos assim, tanta adesão do público, né? Então, Dois Perdidos foi liberado porque naqueles dias a censura passou da polícia estadual para a federal. E mudaram os censores, mandaram o Coelho Neto, né, assistir o ensaio. Homem de teatro, diretor de peças, foi da comissão julgadora, né, do Festival de Santos, quando a Barrela se consagrou. Então, numa tarde de sábado, chuvosa e fria, no estúdio abandonado da Tupi, sem cenário, eu e o Ademir, né, sentados em bancos velhos, falamos o texto para ele. Quando acabou, né, ele liberou o texto sem corte. Ou seja, eles tiveram que apresentar para esse censor para poder ter a liberação do texto, né? Então você vê toda essa luta, né? Ele queria realmente ter o prazer, ele mesmo queria ter o prazer, né? De ter escrito e de ter ensinado o texto dele. Pode passar, Nonato. Nonato. Aí tem uma foto muito legal. Essa foto aqui é muito emblemática, né? Da época do Plínio Marcos, com a Ademir, né? Inclusive, essa foto, ela teve recentemente numa exposição, né? Comemorando aí os anos de nascimento do Plínio, né? E é interessante, porque é um achado. Na verdade, é uma foto de família, é uma foto de baú mesmo, não? Então, olha, a peça estreou no Teatro Arena, São Paulo, em 66, né? Então, Dois Perdidos na Noite Suja, né? Marcou esse período aí. Essa foto é do Derli Marx, tá certo? Uma observação importante. Todas essas minhas fotos, eu estou colocando o link, né? Para que você tenha acesso, quem tiver interesse, ter acesso. Aí vamos lá, né? Como foi essa estreia dele, né? Ele em outro momento, ele teve o apoio do Ademir Rocha. Depois, o Ademir Rocha, por algum motivo, não continuou na peça. E aí ele substitui, mas ele tenta continuar com o trabalho, né? Então, na verdade, é um ping-pong, a gente costuma dizer que é um ping-pong, desses dois homens, né, brigando para tentar sobreviver, né, em uma cidade. Então vai ter um clima de quê? De desamparo e desespero desses homens, né? Tá certo? Por quê? Porque há uma agressão, né? E há um assassinato. Então, assim, mais uma vez, ele vai trabalhar essa temática dos excluídos, mas essa relação da sobrevivência também. Isso é muito forte também nos textos do Plínio Marcos. Não só aqui na década de 60, mas na década de 70 também. Pode continuar, por favor. Nonato? E outra foto também, né, desse período de 66, né? Então, há no conflito de Dois Perdidos uma evolução crítica sobre a dissolução das classes. Uma linguagem emocionante, despojada, termostáticas nas graduações da temperatura social e dramática, né? Em que a palavra sobe e desce para determinar as situações humanas, levadas de limite em limite, até o extremo fatal e inexorável de uma realidade que condena.
o final da peça é a hemorragia do câncer, né? Isso é muito forte, né? Impiedoso, cruel, antirromântico, salienta o crítico Alberto da Versa, né? Então, isso é muito forte, né? Logicamente que tinham pessoas que iam assistir a peça e não gostavam, né? Porque aqui ele vai desvelar toda uma realidade. E aqui nós temos o quê? A gente vai ter a ficha técnica, né? Desse trabalho. Então, a direção, primeiramente o Plínio dirigiu, depois ele convidou o Benjamin Catan, depois o Plínio dirigiu, né? Teve a cenografia do Paulo José, Orion Carvalho também fez a iluminação. Aí veja bem, ó, no primeiro momento, de 66 até, eu acho que um ano mais ou menos, o Ademir Rocha faz o Tonho. Aí ele é substituído pelo Berilo Fácil, né? E o Plínio Marcos fazia o Paco, certo? Então, eles fizeram no Teatro Arena, né? Tinha até uma camareira, que era a Maria Borges, e foi uma montagem extremamente premiada, né? Mas é aquela história, óbvio, né? Esse reconhecimento, gente, viria depois, né? Depois de muita luta, de ter passado pela censura, né? Ele realmente meteu as caras, ele não tinha papa na língua, né? Então, em 67, um ano depois da montagem original dessa montagem aí, né, do Plínio Marcos, ele vai para o Rio de Janeiro, chama o Frauze, né, Arap, certo? E protagoniza por ele e o Nelson Xavier, né? E é aclamado pelo público e crítica, tá certo? Então, o texto é transportado para as telas, justamente. O Arap, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer parte dessa primeira adaptação da peça. Aí veja bem, quem é que vai fazer Os Dois Perdidos? Logicamente que no cinema, ele vai chamar quem? Ele vai chamar o Nelson Xavier, que já tinha feito a Navalha na Carne, e vai chamar o Emiliano Queiroz também, né? Para participar dessa primeira montagem cinematográfica da peça. Pode passar, Nonato. Essa foto, gente, é belíssima. Essa foto aqui é uma foto de família, de arquivos, né? Aqui é o Plínio, né? Bem jovem. A questão do sapato, né? O sapato que não dá certo. Pode passar, Nonato. Bom, tá aqui. Aqui é o cartaz da primeira adaptação, né? No caso, a direção é do Braço Chediak e o roteiro também vai ser dele. O Emiliano também vão fazer parte do roteiro, o Emiliano Queiroz e o Nelson Xavier, certo? E é muito, muito legal. Por quê? Porque os dois perdidos aqui, ele procura, na verdade, o roteiro, ele procura ser bem fiel à peça, né? Então, como eu já falei anteriormente, ele trabalha de uma forma bem introspecta e chama a atenção, né? Pela boa interpretação. Agora, detalhe, aqui, gente, nós não estamos mais em 60, na década de 60, né? A gente vai estar no ano de 1970, que é a primeira adaptação para o cinema da peça, tá certo? Pode passar, Nonato. Outro cartaz da peça, né? Como eu já falei anteriormente. E, logicamente, agora ele vai ter. Logicamente que quando o trabalho vai para o cinema, ele se consagra com esse trabalho e realmente, tirando a Navalha na Carne, talvez o Abajur Lilás, Os Dois Perdidos é uma das peças mais montadas que o Plínio tem, né? A música foi composta pelo Almir Shediak, né? Interessante, né? Então, ele realmente deu certo. É um trabalho realmente que conseguiu marcar esse período aí da década de 70. Pode passar, Nonato. Já falei aqui da ficha técnica, né? Aqui eles vão para o Teatro Arena, né? Bom, e aqui tem a sinopse, né? Tonho e Paco vivem o quê? Num pardieiro, trabalham no mercado. Tonho se desentende com um carregador que o humilha e quer se aproveitar. Paco, para ridicularizar o companheiro, ao saber que Tonho tem um revólver, né, propõe o quê? Um assalto.
ante a recusa de Tonho, Paco mete-lhe sobre um acordo de conciliação, né? Que fizera com o carregador que havia humilhado o primeiro. Então, diante disso, Tonho acaba concordando. Os dois assaltam o casal e na divisão do roubo, Paco tenta enganar Tonho. Cansado de humilhação, Tonho empunha sua arma contra Paco. Então, o embate vai estar justamente aí. Esse não se assusta, lembrando que falta munição. Tonho tira uma bala do bolso, né? Ele não esperava por isso, né? O Paco não esperava por isso. Carrega a arma e obriga Paco a bancar uma mulher. O deslance dessas vidas, né, marginais, será trágico, justamente, né? O outro está tão cansado da humilhação que tenta, né, colocar para fora esse desamor, né, esse desabor, digamos assim, essa situação delicada, né? Muito bem. Aqui, pessoal, nós vamos ter o cartaz da segunda montagem, né, do filme, né, que foi justamente entre os anos de 2002 e 2003, né? Agora, detalhe, se a primeira adaptação era uma adaptação mais introspecta, aqui o que vai acontecer? A gente vai ter uma adaptação mais o quê? Mais sem ser introspecta, mais aberta, digamos assim, né? Então, eles foram para Nova York, tá certo? O José Joffre vai dirigir, né, esse filme. E chamam quem? Chamam o Roberto Bontempo e a Débora Falabella. Então, vão ser um casal de imigrantes que vão lá para Nova York, né? Tentar a vida, né? Ok? Então, o roteiro do Paulo Henry, o diretor de fotografia Nonato Estrela e a montagem é do Eduardo Escorel, tá certo? Então, o Roberto Bontempo era o segundo trabalho dele em relação ao Plínio, né? Ele também vai ser o coprodutor. Esse filme é interessante por quê? Porque vai tirar daquele pardieiro, daquele mundinho sul-humano e vai colocar o quê? Vai colocar esses dois numa selva de pedra, aonde? Em Nova York, né? Onde os imigrantes são o quê? São perseguidos, são humilhados, né? E quando são pegos sem a sua devida documentação, são mandados de volta, né? Então, tem toda essa questão dessa sobrevivência, né? Desses, digamos assim, dessas pessoas. Aqui tem outra foto deles dois, né? Então, em 2003, né? O Joffre filma essa adaptação que o Paulo fez, né? Da peça para o cinema, né? A Débora vai fazer o Paco e o Tonho vai ser feito pelo Roberto Bontempo, né? Tá certo? Então, aqui, o que nós vamos ter? Vai mudar o quê? Só o foco. São dois sobreviventes em uma cidade, só que na função de quê? De imigrantes, né? Que vão para Nova York. Pode passar, Nonato? Bom, e aqui, gente, para finalizar, só para a gente refletir, é aquilo que eu falei no começo. O submundo se tornou protagonista em suas mãos. Essa frase aqui é do Roberto Bontempo. E é verdade, né? A década de 60 foi uma década em que o Plínio Marcos ele vai justamente denunciar. Ele vai pegar esses personagens do submundo e vai dar voz. Então, nós temos o quê? Esses sobreviventes sociais, né? Com os dois perdidos na noite suja. Nós tivemos, né? A navalha na carne e nós tivemos também o Abajur Lilás, que todas essas peças elas foram o quê? Devidamente proibidas, né? Por quê? Porque justamente o Plínio ele vai ser usado, ele vai falar do que não é falado, né? Do que era escondido, do que não era argumentado, tá certo? Então, o Roberto Bontempo é muito feliz nessas colocações, né? Quando ele diz que o Plínio coloca o submundo em evidência. Então, o Plínio foi uma das figuras mais perseguidas, e é verdade, artisticamente no Brasil. O submundo se tornou o quê? Um protagonista em suas mãos. O espetáculo traz para os palcos não só a história biográfica do dramaturgo, mas vai trazer também o quê? Uma grande história de vida, né? Que atinge o quê? O espectador de um modo geral. E é verdade. Montar Plínio Marcos, fazer Plínio Marcos, ou você faz ou não faz, não tem meio termos, né?
São textos viscerais, em que realmente ele trabalha muito bem essa coisa dessa realidade, dessa sobrevivência social. Esses slides, vocês observem que eu trago as referências, né, digitais e bibliográficas, né? Então é isso, é dizer que essa peça foi feita por ele dirigiu, né, depois, uma segunda versão, ele escreveu, ele queria fazer teatro, como ele diz, ele não era nada, né, era um atorzinho sem reconhecimento. Mas o grande feito dele, inclusive ele ganhou alguns prêmios, alguns Molière, digamos que é um troféu, né, de reconhecimento como dramaturgo, né? Então ele teve um grande reconhecimento. Claro que isso levou tempo, né? Porque até então ele logicamente, Os Dois Perdidos, ele datilografou, quer dizer, ele escreveu à mão, datilografou, depois tornou um livro. As primeiras edições foram muito sacrificadas, né? E, logicamente, né, eu posso dizer que Os Dois Perdidos é uma das peças mais conhecidas dele, mais montada dele, né? Então, lutou bastante, foi preso 18 vezes, graças a Deus que não mataram, né? Mas ele foi realmente, a ditadura foi cruel com ele, né? E essa obra, há pouco tempo, todos os seus escritos, peças, crônicas, né, romance, eles foram eternizados, né, pela Funarte, né? Então tem toda a coleção dele. Isso é muito bom, por quê? Porque o Plínio ele vai ficar imortalizado, né? Para as futuras gerações, né? Só para fechar, nós sabemos que ele nasceu em 1935, e faleceu em 1999, né? Então, quero agradecer aqui a professora Neudina, né, que nos ofereceu essas observações, né, da década de 60, professor Nonato, que está me ajudando aí nas gravações, e é isso. Muito obrigada e seguimos o nosso curso.